fez na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contritadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus à cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste. Somos teus, ó bom Senhor. Queridos irmãos, amigos, congregações Martinho Lutero e Cristo Redentor, sejam então todos muito bem-vindos para este nosso momento devocional, este encontro com o nosso Senhor e Deus, que se revela na pessoa de Cristo Jesus. No entanto, então, meus irmãos, Sexta-feira Santa, todo cristão então é convidado a contemplar a caminhada do Salvador Jesus, isto é, a paixão e morte do Filho de Deus. Uma morte que não foi simplesmente um morrer, mas em seu conteúdo está algo muito maior e muito maravilhoso. Ou seja, dali então jorra para a humanidade o perdão, a salvação e a vida eterna. Com isso então, meus irmãos, para iniciarmos o nosso momento devocional, invoquemos o nome do nosso Senhor e Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com isso então, queridos amigos, a nossa devoção hoje, ela terá como texto base João capítulo 19, versículos 17 até o versículo 30. João capítulo 19, versículos 17 até o versículo 30. Por gentileza, procurem nas Bíblias de vocês. João capítulo 19, versículos 17 até o versículo 30, então assim se encontra na palavra do nosso Senhor e Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, que estava escrito, era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros,
não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Até aqui, então, meus queridos irmãos, o nosso Evangelho, o nosso texto base para a nossa devoção de hoje. Meus irmãos, congregações, amigos, interessante a fala final de Cristo Jesus: está consumado, isto é, está terminado. Aqui vemos então, congregações e irmãos, aqui vemos nestas palavras um grande leque que se abre sobre a caminhada do Salvador Jesus Cristo. Isto é, a obra de reconciliação acontece e se realiza entre Deus e a humanidade. Porque nós, então, se olharmos um pouco para a caminhada humana, lá em Gênesis, o nosso primeiro livro, temos então Adão e Eva que pecam, que erram por meio da serpente, isto é, Satanás. E, consequentemente, com esta falha, com a entrada do pecado no mundo, as gerações sequentes são todas pecadoras. E com isso, então, os portões do paraíso são fechados para a humanidade. Mas hoje, então, com a vitória que acontece na cruz, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo, está consumado, isto é, os portões do paraíso são novamente abertos para a humanidade, isto é, ou seja, todo aquele que crê, que confessa os seus pecados para Jesus Cristo, tem os portões abertos para si. Isto é, por meio de Jesus, o ser humano, ele tem acesso aos benefícios do nosso Deus e Criador. Aquele, então, que confia na obra redentora de Jesus Cristo, já tem, então, tudo preparado para ele. A total entrega, então, para o Criador, por meio de Jesus, é o grande tesouro, então, que este mesmo Jesus oferta para nós do alto da sua dor, do seu madeiro, da sua destruição plena do corpo, das suas chagas e feridas. Tudo, meus irmãos, todos são o acesso para o ser humano participar da grande família do nosso Senhor e Deus. Este Deus, então, maravilhoso, que assim se expressa em João capítulo 3, versículo 15. Deus, então, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, então, meus irmãos, temos uma grande maravilha. Jesus, então, oferta a salvação para os homens. Está consumado. Temos, então, os portões do céu
abertos escancaradamente para nós, seres humanos pecadores, pequenos, falhos. Em Jesus, então, encontramos o que nós tanto precisamos. Um Deus, então, que veio para este mundo e que não salvou os homens por meio da prata ou do ouro, mas é um Deus que nos lavou, que nos purificou por meio do seu próprio sangue. O sangue salvador, Cristo Jesus, o nosso verdadeiro Deus e Senhor. Este Deus, então, que nasceu debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Quanta maravilha, meus irmãos, porque a tendência do ser humano, desde lá do tempo dos judeus, do tempo do Salvador Jesus, aqueles homens esperavam um Deus que salvasse eles materialmente, que viesse então um Messias em grande cavalo, em grande tesouros e pratas e coroas, para assim proporcionar-lhes a vitória que eles tanto queriam. Mas aqui temos um Deus que se apresenta totalmente contrário à pequena história dos homens. Temos então o humilde servo, Jesus Cristo, este Deus então que se consumiu a nosso favor, este Deus então que veio até nós para ofertar tudo o que nós precisamos, o perdão, a salvação e a vida eterna. Com isso, meus irmãos, vejam a diferença que há entre as vitórias do mundo, mas a vitória de Deus. Enquanto temos o mundo com as suas vitórias que dependem do tempo dos homens, nós temos uma vitória por nós que está acima de nós, e o mais maravilhoso que não depende de nós, mas unicamente do Salvador Jesus. Porque do ser humano nada vem de bom. O que é bom está fora de nós, está longe do nosso alcance, isto é, Cristo Jesus. Sendo assim, meus irmãos queridos, no momento em que Jesus falou, está consumado, temos um Deus que então ali incluiu a humanidade, incluiu os nossos nomes, incluiu a cada um de nós. Eis então a sublime e maravilhosa vitória, o nosso Deus ressuscitado, Cristo Jesus. Este Deus então que no entanto traz a vitória que é sublime e que está acima das pequenas vitórias humanas. Fiquemos então, congregações, amigos, meus irmãos, outras denominações, fiquemos com os nossos corações voltados para a cruz, porque Jesus, ele sim carregou a verdadeira cruz por nós, a cruz do pecado, da corrupção, a cruz da humilhação, tudo assim para nos resgatar da sombra do diabo, do pecado e da destruição completa. Que maravilha! Quanta alegria! Porque temos um Deus que fez uma caminhada que nós não teríamos a mínima possibilidade de realizar a mesma. E com isso, meus irmãos, tenhamos esperança, tenhamos fé, acreditamos em Jesus, o verdadeiro Deus, o nosso Senhor que se revela continuamente para nós. Está consumado. A vitória está completa, uma vitória então que nos é oferecida por pura misericórdia, perdão e compaixão, uma vitória então que também habita em nossas feridas e dores, em nossas lamentações. Oremos então continuamente para que Deus
cada vez mais nos conceda acesso e entendimento para as palavras de Jesus Cristo. Eis o nosso Deus maravilhoso que se humanou para assim nos conceder tudo o que precisamos. Este é o nosso Jesus, o Filho de Deus, um Deus então que atravessou a história da humanidade para assim dar para ela um novo contorno, a partir dele próprio. Está consumado, agora e sempre. Amém. Com isso então, meus queridos irmãos, eu convido a cada um de vocês a orarem junto comigo. Falamos com Deus em oração. Gracioso Deus e querido Pai, Tu és o nosso único e suficiente Deus, um Deus que é a nosso favor, que é por nós e para nós. Este Deus, então, que se sacrificou para conceder assim para nós o necessário para a nossa caminhada. Auxilia-nos, Senhor, a nos conscientizarmos o quão é importante o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão para nós, pequenos pecadores, porque em Ti está o suficiente que precisamos e necessitamos. Tu és o nosso Deus Consolador, que nos oferta o perdão, a salvação e a vida eterna. Assim, Pai, em humildade, nós Te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes para compreendermos a grande graça que é na Tua paixão, que é no Teu sacrifício. Está consumado, a humanidade está poupada. Auxilia-nos a crer e a perceber o Teu grande amor e o Teu cuidado. E assim, Pai, em humildade apresentamos tudo por meio de Ti próprio, em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Com isso, meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês neste tempo em que temos um Deus que anuncia para os homens: está consumado. Amém.